Fala pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai, do estúdio Bonsai Essência. E como sempre, uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais um vídeo do nosso quadro Antes e Depois Comentado. Vem com a gente! E hoje nós temos um tema muito especial aqui no nosso quadro. Nós vamos falar sobre o histórico e a evolução deste belo exemplar de Shinpaku Kishu. É isso mesmo. Esse Shinpaku tem uma história muito bacana e eu vou compartilhar aqui vários detalhes aqui sobre a história, então o pregresso principalmente desta planta, e vamos falar também, como sempre, da sequência, o que é que a gente espera do futuro dela, né? Ou seja, o progresso, a evolução deste projeto. Vamos lá então. Esse exemplar de Shinpaku Kishu, na verdade, é uma planta de origem do nosso queridíssimo amigo, o Sr. Vicente Romagnoli, lá de Mandaguari, né? É uma planta que já está conosco aqui na loja Bonsai há muitos anos, há bastante tempo. Inclusive é uma planta que eu mesmo escolhi lá, né, no viveiro, no tempo da Bonsai Center Romagnoli ainda. E para mim representa muito uma planta, na verdade, da família Kojima. Eu acredito que pode, inclusive, ser uma planta da família Kojima, que é relativamente comum lá no acervo, né, e na área de vendas também do Sr. Vicente Romagnoli. Claro que isso carece de uma confirmação, né? Mas eu imagino que sim. Por quê? Porque a gente que já está familiarizado com a espécie, com a forma com que a planta evolui, a gente já conhece aí algumas características da planta, como por exemplo a casca e a própria idade, maturidade da madeira morta e a forma com que os elementos se combinam entre si, tá? Então a gente vai pegando aí nesses detalhes aí características que indicam para isso. Então, meu primeiro trabalho aqui com essa planta na loja Bonsai, na verdade, foi de trabalhar a madeira morta. Vocês vão ver aí no detalhe, nós filmamos aí uns pontos onde a gente tem madeira morta com bastante profundidade, madeira com características já de material mais antigo, né? E a gente atuou justamente para valorizar este ponto focal super importante, né? No bonsai de junípero, especialmente. E a gente vai entender que é um ponto realmente de grande valor, especialmente nessa planta. Por quê? Porque nós estamos falando de uma planta que não tem um tronco tão espesso, né? É uma planta com um design mais delicado, mas que ainda assim expressa muito. Nós temos muitos pontos de grande valor e muitos deles estão relacionados com a parte de veio vivo em contraste também com a madeira morta. Outro ponto bacana que eu quero comentar com vocês é de que a primeira versão de projeto desta planta foi este aqui, ó. Vocês vão ver aí também no detalhe. E a gente consegue perceber que era um projeto com uma planta muito mais vertical. E a ideia original era do plantio dela em uma laje plana, em linha horizontal. E era também uma planta mais alta, correto? E, como vocês podem ver, bom, a gente muda os planos também. O projeto é uma base inicial para que a gente comece a pensar, comece a vislumbrar e comece, claro, também a trabalhar, a desenvolver as etapas de processo que são tão necessárias para que a gente consiga chegar nesse resultado final. Porém, no desenvolvimento dessa planta, por exemplo, eu fui avaliando algumas características e entendi que seria melhor se a gente baixasse um pouco a altura dela. E a primeira medida para isso foi o quê? Pensar na planta inclinada, como vocês estão vendo aqui. E isso exigiu também que a gente repensasse a copa da planta, porque eu gostaria que a copa voltasse um pouquinho contra a própria inclinação, aquela olhadinha assim para o outro lado, que eu acho que ficaria muito bacana em termos de composição. A gente já vai falar mais sobre isso. Então veio a ideia de ajustar, de mudar este projeto. E aí, é claro, com essa mudança de angulação, bom, sempre que eu mudo a angulação da planta, eu preciso me preocupar aqui, ó, com a angulação da base da planta. Como é que vai se comportar o nebare, né, as raízes que conectam este tronco ao solo. E aí, o que surgiu? Bom, nós vamos ter que pensar em um vaso que comporte esta inclinação. Ótimo, sem problema. Normalmente a gente planta então num kurama formal, né? Então aquele vaso de meia lua.
E aí, gente, surgiu a oportunidade aqui de criar uma peça única, uma peça especial, vocês vão ver também aí nos detalhes, que este vaso é o primeiro vaso artesanal e 100% autoral do Estúdio Bonsai Essência, que foi criado exclusivamente para este projeto aqui que vocês estão vendo, né? Então foi dimensionado completamente para atender a demanda específica deste projeto aqui. Então respeita a questão da inclinação, um tanto também da questão de proporção e da expressão, né? Então nós temos um vaso com linhas bem orgânicas e a gente já vai falar de mais detalhes com relação à questão de regra de harmonia, digamos assim, composição geral com a planta, tá bom? Então falando um pouquinho mais sobre o trabalho e a evolução em si, exigiu também, gente, que a gente corrigisse todas as linhas de galhos e posicionamento dos patamares para pôr tudo no nível correto, já que a gente ajustou a inclinação da planta também, ok? Isso foi um ponto que deu bastante trabalho, porque a gente precisou aramar tudo novamente e reestruturar e reorganizar, botar bastante tensor. E agora, claro, como vocês podem ver, nós já estamos numa outra etapa de trabalho, onde a planta já está melhor refinada, né? Ela já está com os patamares com uma definição mais adequada. Então, falando de progresso agora, falando de evolução da planta, o que a gente espera é, em vários pontos assim, ó, a maturidade do vaso. O vaso precisa maturar também, não é um vaso de argila, embora pareça pela cor, tá? De cerâmica, é um vaso cimentício, é um vaso de massa cimentícia com um tratamento adequado para que a gente utilize como suporte para o bonsai, tá? Esse vaso deu bastante trabalho, e um vaso com muitas horas de dedicação e estudo também com relação ao material, a melhor técnica, e que rendeu também aí um pequeno trabalho de consultoria internacional aí com o artista do estúdio Takumi Bonsai Colômbia, tá? Que é um artista que está muito à frente nesse quesito de construção de vasos de cimento com esse tipo de desenho que a gente está vendo aqui também. Então eu acabei fazendo uma consultoria com ele justamente para entender qual era o tratamento que se faz para que a gente possa utilizar de forma saudável no bonsai e que a gente consiga atingir as cores e as texturas que a gente busca neste vaso. Então essa consultoria veio muito bem a calhar, como vocês podem ver pelo resultado do próprio vaso, que funcionou super bem. Então sou muito grato aí ao Takumi lá pela orientação. E, gente, além da maturação do próprio vaso, claro, a maturação do plantio, né? Então vocês estão vendo aí que nós temos uma variação muito rica de cores e texturas dos musgos também. Eu tentei preservar aqui perto da base o musgo original, que já estava no vaso da planta, e que este musgo ele conseguisse representar exatamente isso, essa maturidade e essa integração completamente natural com as raízes, né? Com o nebari da planta. E eu acredito que a gente conseguiu isso como efeito sim, né? A gente vai ver que o musgo próximo do tronco, ele é um musgo muito mais maduro e ele é muito mais integrado com a própria árvore, né? O musgo em volta ainda não. No futuro, talvez, né? Talvez não, com certeza vai chegar lá, porque é a ordem natural das coisas. Mas agora ainda parece tudo muito fresco, tudo com um jeitinho de recém-montado, porque de fato, a gente acabou de montar essa composição aqui, tá bom? E falando em termos de evolução da estrutura como um todo, eu acredito que é relativamente simples. É só seguir com a regra de cultivo até aqui, de cuidado com a fertilização, principalmente, regular muito bem a água e fertilização para manter a folhagem densa e compacta, e também continuar com a regra de manutenção da folhagem para que a gente consiga continuar o trabalho excelente de ramificação que tem sido criado aqui. Vocês vão ver também no detalhe aí, olhando por baixo do patamar, como é que funciona um pouco dessa estruturação, é bacana de ver também. Então a gente continua com esse tipo de poda e pinçagem para criar ramificações e continuar aramando e continuar refinando o projeto cada vez mais. E eu tenho áreas da planta ainda que precisam de muito desenvolvimento, precisam criar volume, e áreas como esta aqui, por exemplo, que precisa ser cuidado para manter o volume, porque se descuidar um pouquinho, já começa a fugir e dar um peso visual muito maior do que aquele que a gente gostaria. A copa é um perfeito exemplo de uma área que ainda precisa adensar um pouco mais. É bacana que seja leve, mas precisa ganhar um pouquinho mais de volume, isso com certeza, né? Vamos falar um pouquinho de composição então e estética? Bom, gente, quando a gente optou por inclinar a planta, a gente aumentou
o que a gente chama de dinamismo na composição, ou seja, nós colocamos a linha principal, o eixo principal da árvore numa diagonal ascendente, tá? E isso é uma característica visual muito bacana, porque sempre que a gente faz isso, a gente reduz a altura, ou seja, a gente achata um pouquinho e coloca a planta um pouco mais lateralmente, né? Então a gente reforça a percepção de movimento. Isso quer dizer que nós aceleramos um pouco visualmente a planta e aumentamos a dinâmica dela também. Eu optei também por manter aqui essa estrutura de galho independente, formando realmente uma segunda copa. Então nós temos uma copa primária aqui e uma copa secundária embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que lá nos primórdios, né, quando eu estava estudando no início do bonsai lá, uma característica que me chamou muito a atenção foi justamente ver nos trabalhos dos artistas famosos do Japão, como Hiroshige, Hokusai, e também muitos trabalhos que ilustravam árvores coníferas em jardim com múltiplas copas. Isso mesmo, então tinha uma copa primária, uma secundária, às vezes uma terciária, e eu sempre achei isso muito natural e muito bonito, e hoje eu sou sim influenciado por isso e eu acabo desenvolvendo isso nas minhas árvores também, acaba se refletindo no meu próprio trabalho, como vocês podem ver aqui neste exemplar, tá bom? Eu acredito que nós criamos aí pontos de maior atenção e de maior valor que também ajudam a estabilizar um pouco, né, o visual da planta, que são esses DIN aqui, esse DIN que aponta um pouquinho pela frente, mas ele sai lateralmente, é um DIN muito maduro, muito bonito. Este que tem uma angulação muito boa também. Isso aqui é um ponto fundamental, gente, porque se a gente tem DIN só apontando para cima, fica um pouco estranho, né? Mas aqui não, ó, a gente tem um DIN na angulação perfeita, né? E acaba que o galho que monta, na verdade, uma outra copa aqui no lado direito, ou seja, já acompanhando o nosso sentido de leitura ocidental, ou seja, lendo da esquerda para a direita, nós temos uma composição que é ainda mais rica e ainda mais interessante. E aquele galho, ele ajuda também compositivamente, né, a até justificar mesmo por que a árvore é inclinada, e todo o outro lado da árvore tem marcas de acidentes, né, de lesões, onde nós temos muita madeira morta. Isso fala muito sobre a história de vida desta árvore, né, ou de uma árvore em um ambiente muito hostil, e que essa hostilidade vem basicamente deste lado aqui, né? Por isso que a planta está inclinada para o lado de lá e tem toda essa estrutura aqui de madeira morta com um chare também ao longo do tronco, né? Então fica fácil de perceber aí o que estamos buscando representar com uma árvore neste tipo de composição, e até pela escolha do vaso mesmo, porque a gente vem com o vaso protegendo só até uma altura aqui, né? E daqui para cima seria a área onde a planta está sendo castigada, digamos assim, pelas condições naturais do meio onde ela está inserida. E eu quero falar um pouquinho para vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal hoje e falando sobre essa composição, sobre um detalhe bem importante, tá? Nós temos também aqui dinzinhos, pequenos trechos de din e chare nas raízes também, que também são detalhezinhos, gente. Bonsai é feito de detalhes. São pequenos detalhes que reforçam essa ideia que eu estou comentando com vocês, de que este lado aqui, à esquerda da árvore, ele indica essa questão do quão agressivo é o meio. E um outro ponto bem importante que eu quero comentar é sobre esta plantinha aqui, tá? Vocês vão observar primeiro, em termos de composição, que ela acompanha a inclinação do tronco também, tá? E é uma planta baixa, então é uma planta que ela estaria dentro dessa área de proteção, tá? Aqui representada pelo vaso, mas que poderiam ser, por exemplo, rochas, tá? De onde ocorre essa árvore. E lembrando de sucessão ecológica e como a natureza se desenvolve, tá? Nós vamos lembrar que, primeiro, para uma árvore grande na sucessão ecológica possa acontecer, possa germinar uma semente e ela crescer e se desenvolver, primeiramente vem plantas pequenas, isso mesmo, começa com pequenos organismos como, por exemplo, o próprio musgo, né? Eles vão fragmentar estruturas minerais maiores e criar condições ambientais para que plantas um pouco maiores possam se desenvolver, como, por exemplo, essa plantinha aqui, tá bom? E aí esta plantinha também vai desenvolver o seu trabalho e permitir que no futuro, na evolução,
aconteça uma árvore como este Shinpaku aqui, por exemplo. É isso que eu estou sugerindo aqui na composição e por isso que eu plantei tão perto assim, ok? E um outro ponto importante para a gente pensar, acho que é legal a gente levar em consideração, é justamente que o contrário também é válido. Quando nós temos uma evolução de estrutura onde uma árvore como essa consegue se desenvolver, porque há uma reunião de recursos e possibilidades que favorecem isso, esta planta também consegue abrigar e proteger e deixar o ambiente menos hostil para que uma planta como essa possa se desenvolver. Então, o sentido contrário desse pensamento também é válido. Então, ela acaba abrigando, né, protegendo, gerando condições para que outras plantas venham a ocorrer e, por que não, claro, até a própria prole, né? Então, outros juníperos possam colonizar a área em torno da árvore, tá bom? E eu acho que poderia finalizar aqui para vocês, falando em termos de composição, é justamente relacionando vaso e planta, tá? Porque uma coisa que vocês devem estar se perguntando aí talvez é com relação à proporção, porque realmente é um vaso bem grande, né? E quando eu projetei este vaso, eu tomei bastante cuidado com relação às medidas, porque eu queria fazer essas bordas projetadas para fora, que não tocassem necessariamente na estrutura verde do musgo e tudo mais, tá? Que ficasse realmente essa parte central e como se fosse o quê? Uma casca em volta, né, do musgo, envolvendo este musgo. Essa foi a ideia desde o início, tá? E me digam aí, de repente, nos comentários aí do vídeo, o que é que vocês acham disso, o que que vocês perceberam disso. E, gente, eu vou já adiantar para vocês aqui um ponto importante, tá? E de qualquer forma, eu vou aguardar aí os comentários de vocês. É de que a minha ideia no início era justamente que a gente representasse como se fosse realmente um invólucro de uma semente. É isso mesmo. E tudo o que uma semente representa, né? E nesse caso, a casca da semente, o invólucro da vida, o invólucro que protege a vida até que essa vida esteja pronta para se desenvolver, tá? Então aqui foi o que eu busquei representar, é o que esta obra, né, representa. Aqui eu ouso dizer obra justamente porque eu sempre digo para vocês de que eu acredito que a gente precisa realmente trazer o bonsai para o status de arte que ele merece, porque é uma forma de arte também. Então eu diria isso, que nesta obra é o que eu gostaria de representar, tá? Que este junípero, com toda a sua beleza, com toda a sua força também, tudo que ele representa, até como árvore mesmo, de forma geral, sirva de reforço para esta ideia e de algo que brotou, né? Que se desenvolveu dessa casca e que nem por isso encontrou um meio tão favorável assim, né? Que está sendo, e como eu já disse para vocês, precisa desenvolver muita resistência, muita resiliência, porque as coisas não estão tão fáceis assim para ele, tá? Mas a combinação do vaso com a árvore, eu gostaria que trouxesse exatamente esta ideia, né? Do que a semente representa, a própria casca representa, e essa questão da projeção, né? Do desenvolvimento da própria vida, tá bom? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, nos prestigiado, e logo logo trazemos mais bonsai, mais arte do bonsai para vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal. Até! Ninja.